Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está nos assistindo, que vai nos assistir também. Que Deus poderosamente nessa noite ministre ao nosso coração. Feche teus olhos. Vamos orar logo após o Ministério de Louvor estar com a oportunidade. Estaremos adorando ao Senhor com o nosso Ministério de Louvor. Pai amado, Pai querido, nós exaltamos o teu nome, ó Deus, nessa noite, porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. E estamos aqui, Pai, para adorar, para entregar o nosso melhor ao Senhor. Que nessa noite o Senhor se agrade, ó Deus, do nosso ajuntamento. E que nessa noite seja uma noite de restauração, seja uma noite de mudança, seja uma noite de busca, ó Deus, incessante do Senhor. E que seja uma noite de bênção para a tua igreja. Abençoe, Pai, e receba todo o louvor, toda adoração, tudo que fizermos aqui nesta noite, seja para engrandecer o teu nome. Pai amado, usa a nossa vida nessa noite, ministra o coração da tua igreja e ser exaltado em tudo que fizermos, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Convido aqueles que podem se colocar de pé. Vamos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, Aumente o volume da sua voz. Cante, igreja. ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e como seu amor, infinita humildade, servo de... Oh, que ele cresça! Que ele cresça, eu diminua, ele apareça,
Sobe o meu louvor e desce glória. Sobe o meu louvor e desce glória. Desce glória. Sobe o meu louvor. Desce glória. Sobe o meu louvor. Desce glória. Sobe o meu louvor. Glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar pedindo para o nosso Senhor, nosso Deus, transformar o nosso coração, né? Sondar, porque é só um que pode analisar a gente, desde as nossas entranhas, que a palavra de Deus diz. E esse um é o Senhor Jesus, nosso Deus. O Espírito de Deus sonda as nossas mentes e os nossos corações. Então, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe do que nós temos pedido a Ele no secreto, sabe o que tem angustiado o nosso coração. Então, convido a você, a partir desse louvor, que é uma oração, pedir ao Senhor, nosso Deus, para que Ele venha te sondar, para que Ele venha te transformar, para que Ele venha cada vez mais forjar você um verdadeiro adorador. Porque muitas vezes a gente está vindo aqui para a casa do Senhor e a gente esquece de uma coisa que é fundamental, de adorar a Deus. Porque a gente vem aqui por hábito, tem que vir para a igreja, mas espera aí, eu vou ir para a igreja para quem? Eu vou para a igreja por quê? Eu vou vir aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Amém? Nós vamos estar aqui para prostrar-se diante de Deus. Porque esse é o significado de adoração. O significado de adoração é prostrar-se. Prostrar-se diante de quem? De quem você está se prostrando? Hoje todo mundo veio aqui para se prostrar diante de Deus? Aleluia. Amém, glória a Deus. Então que você venha, já que você vai fazer para Deus, dá o melhor do seu coração, dá o melhor da sua adoração. Levante suas mãos se você se sentir à vontade, faça uma oração ao Senhor, confesse seu pecado se estiver com alguma coisa no coração, mas não deixe de ofertar ao Senhor o melhor da sua adoração, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Amém, glória a Deus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo fecha aqui acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-nos a Deus, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
Se ache só a ti, então usa-nos, ó Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nesse momento, queria que você abrisse a tua Bíblia. Esdras capítulo 5, capítulo 6, verso de 3. Capítulo 6, verso de 3 até o verso 5. Esdras, capítulo 6, verso de 3 até o verso 5. Depois nós vamos estar entrando no momento de oração, de consagração de vidas também, nessa noite. Todos acharam? Não? Está na Bíblia aí. Beleza? Está aí. Está no Antigo Testamento. Mas está aqui. Me acompanha aqui, por favor. O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém,
ela deve ser reconstruída para ser um lugar que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura será de 27 metros, e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo palácio real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão realocados na casa de Deus. Amém? Esse era o rei Ciro, cumprindo tudo que Deus tinha determinado para a reconstrução do templo, para colocar as coisas no seu devido lugar. E eu fico pensando que o rei Ciro estava valorizando muito o templo de Jerusalém, aquele que era o lugar onde a igreja, onde o povo de Deus adorava, aonde Deus tinha designado para ser o lugar da adoração, valorizando aquilo que Deus tinha, reconstruindo, ajudando a reconstruir o templo de Jerusalém. Que nessa noite você seja como o rei Ciro, ajude a reconstruir o templo, ajude a reconstruir a adoração, seja um adorador, esteja adorando ao Senhor nesse lugar, porque é isso que Deus quer para nós aqui nessa noite. Nesse momento nós vamos orar, chamar a irmã Graciete e o irmão Fábio, vão estar orando nesse momento. Eu queria que estivesse orando pela igreja. Irmã Graciete, vem para cá, esteja apresentando a igreja. Fábio. Fábio vai estar apresentando a nossa comunidade, pedindo, Graciete, por favor, irmã Graciete, que essa restauração da adoração seja real na vida de cada um de nós. E que a igreja tenha alegria, tenha o prazer de estar. A gente sente falta de muitas pessoas, mas que Deus anime, mas que Deus levante essa igreja. O Fábio vai estar entregando a nossa comunidade. Cada entrada dessa comunidade, cada pessoa que mora nessa comunidade, mas ore para que a igreja seja luz. Ore para que a igreja, nesse templo de Jerusalém que nós temos aqui, seja luz para essa comunidade. Então, se você quiser nessa noite, quiser se colocar de joelho, faça assim, ore ao teu Deus nesse momento. Se você quiser se colocar de joelho, fica bastante à vontade aí, em nome de Jesus. Amém. Oramos. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, nos colocamos na Tua presença, desde já para exaltar e engrandecer Teu santo nome, que o Senhor venha se fazer presente no meio do Teu povo, que clama pelo Teu nome. O Deus, Senhor, que nós clamamos, sabemos que supre, Senhor, a necessidade de cada um de nós. E eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor venha visitar as igrejas, Pai, não só a minha, Senhor Deus, do meu bairro, mas todas, Senhor, que necessita, Senhor Deus, de comunhão, de mais amor ao próximo, Pai. Entra com providência, Senhor, na Tua igreja, Pai. Faça, Senhor Deus, com que o Teu Espírito Santo, Pai, venha agir, Senhor, na vida daqueles, Senhor Deus, que estão afastados da Tua casa. Visita o lar daqueles que estão longe, Senhor, da Tua casa. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus. Faça com que cada um de nós venha estar também, Senhor, sensível, Senhor Deus, a saber aquilo que Tu queres, Pai. Quando nós, Senhor, temos que visitar os lares, visitar a casa daqueles irmãos que estão afastados. Muitas vezes, Senhor, nós sentimos falta, Senhor Deus, deles estar aqui na Tua casa, Senhor Deus. Então, que o Senhor se faça presente, Senhor, no lado de cada um. Toma, Senhor, a vida de cada um em Tuas mãos. Senhor Deus, que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Como nós sentimos, Senhor, a Tua presença, quando estamos louvando, Senhor, quando estamos, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, como é maravilhoso estar na Tua casa, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, que muitos, Senhor, sente falta, Senhor, também, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Pai. Mas muitas vezes fica com vergonha, Senhor, de voltar, Pai. Então, Senhor Deus, nos usa, Senhor, para ser canal de bênção, Senhor, na vida, Senhor, desses que estão afastados, que nós podemos, Senhor, estar sensível ao Seu toque, que nós podemos ser sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai.
Nós sabemos, Senhor, que o Senhor chama, Senhor Deus. O teu chamado, Senhor, não é só para aqueles que estão aqui, Senhor, firme, mas aqueles que estão fracos, Senhor Deus. E através das nossas orações, nós podemos fortalecer a cada irmão, Pai. Que nós podemos clamar, Senhor Deus, o teu nome, Pai. Que nós podemos, Senhor Deus, se encher, Senhor Deus, mas que lá fora nós vemos esvaziar da tua palavra, de todo o conhecimento, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Então, Senhor, toma em tuas mãos cada família, Pai, que tem orado pelos seus filhos, cada esposa que tem orado pelo seu marido que não te conhece, que não tem intimidade contigo, Pai. Senhor Deus, quantas pessoas da nossa família precisam, Senhor Deus, sentir a tua presença, Pai. E somos nós, Senhor, que somos luz, que somos sal da terra, que precisamos ser o diferencial, que nós podemos, Senhor, lá fora, mostrar, Senhor Deus, que nós somos diferentes, Pai. Mas é que a nossa diferença venha a ser, Senhor, como um manso, Pai, como um perfume agradável, daqueles que querem estar próximo, Pai. Que nós podemos, Senhor, ser agradável com aqueles que estão próximos de nós. Que nós podemos, Senhor Deus, estar sensível, Senhor Deus, a ouvir, Senhor, a tua voz. Que nós podemos estar sensível a ver, Senhor, aquelas pessoas que necessitam de um abraço, Pai, de um carinho, muitas vezes, Senhor Deus. Que nós podemos abraçar, Pai. Que nós podemos, Senhor Deus, envolver com o teu amor, Pai, com o teu carinho, Senhor Deus. Que tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que nós podemos fazer, Senhor, lá fora, Senhor, ser diferente, Pai. Que nós podemos, Senhor Deus, fazer com que o teu perfume, Senhor Deus, venha inalar, Senhor Deus, aqueles que estão lá fora, Pai, perdido, Pai. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, que nós podemos, Senhor Deus, ser diferencial nesse bairro. Toma, Senhor, cada membro, toma cada família, Pai. Toma, Senhor Deus, cada bairro, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai querido, eis aqui, Deus amado, estamos diante da tua face, da tua presença, Deus, para te buscar em espírito e em verdade, Deus amado. E assim, Pai amado, viemos lhe apresentar, Deus querido, a nossa comunidade em tuas poderosas mãos, Pai amado, lhe pedindo, Deus querido, que o Senhor, Pai amado, vá de encontro, Deus querido, a cada vida que mora nesta comunidade, Deus querido. Que o Senhor vá, Deus, sondando a cada lar, Deus amado, aqui nesta comunidade do Guarani, Deus amado. Que o Senhor vá de encontro, Pai, a necessidade de cada um, Deus querido. Que o Senhor possa estar, Deus querido, entrando com provisão, com providência, Deus amado, nas casas, nas vidas, nas famílias, Deus amado. Vá de encontro, Deus querido, com poder e glória, Deus amado, para que todos eles venham ouvir a tua voz, venham sentir a tua presença, Deus querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, te pedimos nesta noite, Deus querido, que o Senhor vai, Pai amado, indo, Pai, sondando cada coração, Deus querido. Pai, vai de encontro, Deus querido, essas pessoas que estão perdidas, Deus amado, aquelas pessoas que verdadeiramente, Pai amado, estão entregues, Deus querido, ao inimigo, Pai, estão sendo usadas, Deus querido, seja com as drogas, seja com as bebidas, Pai amado, seja com qualquer tipo de vício, Deus amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender, Pai, todo vício, Deus querido, na vida dessas pessoas, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pai, te pedimos nesta noite, Deus querido, use a tua igreja, use a nossa igreja, Deus querido, que o Senhor venha nos vivificar, Pai amado, venha nos despertar, Deus querido, venha derramar uma unção, Deus, sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Deus querido, ser sal da terra, luz do mundo, Deus amado, para propagar o teu evangelho, Deus querido, para que possamos, Pai amado, ir subir esses morros, Deus, essas vielas, Pai amado, e levar, Pai amado, as boas novas para essas pessoas a qual não conhecem o teu nome, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, renova a tua igreja, Pai, esta noite, Deus querido, venha derramar do teu poder sobre as nossas vidas, Pai querido, venha fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai querido, mas usa-nos, Deus querido, como foi cantado aqui, usa-nos, Deus querido, para a glória do teu nome, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, seja do menor ao maior, Deus querido, que o Senhor venha usar para a glória do seu nome, Deus querido. Pai,
Pai, venha, Pai, com poder e autoridade, Pai amado. Pai, venha ministrar os nossos corações, Pai querido, para que nós possamos a cada hora, a cada momento despertar e fazer a Tua obra, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos em Tuas poderosas mãos, Pai amado, o Guarani, Deus querido. O Guarani em Tuas poderosas mãos. Toma cada um em Tuas mãos. Livra do mal, livra, Deus querido. Não deixe que mal algum chegue à tenda dos seus filhos, Pai amado. Livra, Deus querido, para a glória do Senhor, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos, sabendo com a certeza da vitória, Deus querido, que o Senhor, Pai querido, está na frente da batalha. Tu és o Senhor dos exércitos, Deus querido. Então te pedimos mais uma vez, envia os teus anjos, Deus amado, para guerrear ao nosso favor, Deus querido, para jogar por terra todas as hostes do inimigo, Deus querido, toda palavra contrária, Deus querido, toda macumbaria, toda coisa que porventura venham ter feito, Deus querido, para que o Teu nome não venha a ser glorificado, que dessa vez venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Pai, ser conosco, mais uma vez nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Diaconisa Ruth, irmão José Roberto, hino 160, você nesse momento vai ter a oportunidade de ofertar, entregar seu dízimo na casa do Senhor, a fé contemplada. Logo após estaremos ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus. (160). Vamos ficar em pé? Na hora da leitura da palavra eu deixo você ficar sentado, tá bom? Isso. Amém? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Eu gostaria que a igreja recitasse a última estrofe. Vamos lá? Sim, cremos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome
Pai do amor. Te louvamos na beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, pelos louvores aqui entoados. Obrigado, Deus, pelos dízimos e as ofertas aqui, Deus, ministradas diante do teu altar. Agora, ó Pai, abençoa a leitura da tua palavra que foi feita, o pastor que irá ministrar, que possa falar, Deus, aos nossos corações e possamos sair daqui esta noite fortalecido no amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, pode sentar e abra a tua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Capítulo 5, verso de 1 até o verso 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de 1 até o verso 16. Amém? O pastor só está puxando o texto lá do Antigo Testamento. Ok aí? Ok o cara de pau? Não, né? Hã? Não vou nem olhar não, mas vamos lá. Está na Bíblia, tá? Beleza? Então está aqui já, né? Esse texto é muito conhecido. Pelo nome vocês já vão conhecer. E eu queria nessa noite que Deus ministrasse ao teu coração. Peço que você, nesse momento, evite todo passear, evite toda falta de atenção e deixa Deus falar ao teu coração em nome de Jesus. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele, mas ele recusou. Amém? Feche teus olhos. Pai, aplica a tua palavra nessa noite aos nossos corações. Usa a nossa vida, Senhor, perdoa os nossos pecados, e que nesse momento, Senhor, teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar, de ministrar, ó Deus, ao coração da tua igreja. Usa a minha vida nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, nessas quartas-feiras a gente tem falado sobre buscando a restauração. E eu tenho orado ao Senhor para que Deus me dê mensagem nesse sentido. E algumas coisas assim, Deus já tem ministrado no meu coração, pois a gente deve falar sobre buscando a restauração da adoração, a gente vai falar sobre outras coisas também. E eu gosto muito desse texto, salvo engano, preguei nesse texto somente uma vez ou duas vezes no máximo. Aqui eu acho que eu não preguei, não lembro. Se alguém lembra aí, acho que eu estou ficando velho, estou esquecendo muitas coisas, já estou assim. Sabe quando você vai começando a falar, é melhor esquecer mesmo? E aí você lê de novo, Deus fala contigo, aí você ministra, mas acho que eu já ministrei nesse texto. É assim, é bom. É bom porque a palavra do Senhor se renova, ela nunca se repete. E Deus usa. Deus usou uma mula, não vai me usar? Amém? Não fala amém não, seu cara de pau. Amém, pastor. Calma aí, né? Tu está me chamando de quê? Mas é isso aí, mas Deus usou uma mula, pode me usar? Pode. Né? Mas eu me lembro da primeira vez que eu preguei nesse texto, falei dos 7 mergulhos de Naamã. Com toda empolgação, e verdadeiramente o que Naamã tinha que deixar naquele lugar para ser curado, para ter a restauração. Lembro que fala muito isso. Esse texto é um despojar. Esse texto de Naamã é um despojar do eu. Esse texto de Naamã é um despojar das ideologias, é um despojar dos conhecimentos. Esse texto de Naamã é um despojar da sua vontade. É um texto muito conhecido e que eu queria nessa noite pensar com você, que me serviu para Deus ministrar no meu coração a seguinte situação, o seguinte ponto: buscar a restauração de forma correta. Muitas vezes nós estamos buscando restauração de forma errada. A gente quer restauração. A gente quer ser restaurado. A gente quer as coisas completas. E quando digo restauração, significa dizer que não está 100%. A verdade, quando você olha, por exemplo, para aquilo que a gente quer restaurar, é que a gente sabe que não está legal, sabe que não está bom. E a Bíblia me ensina alguns princípios dessa busca de restauração que eu penso que deve ser nossos princípios. Primeira coisa que eu queria pensar com você é que buscar a restauração de forma correta vai me revelar uma coisa muito interessante. A restauração, o princípio dela, o primeiro princípio para uma busca correta da restauração é que Deus está disponível a todos, não somente a mim. Deus está disponível a qualquer pessoa. E quando ele ministra esse texto, quando Eliseu vai e cura Naamã, dá aquela ordem para Naamã, você precisa voltar um pouquinho no texto e pensar comigo. Quem era Naamã?
Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, que você vai olhar, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, foi um dos que comandaram a grande força da Síria para ir contra Judá, para ir contra Israel e derrotar o povo de Deus. E aí você fala assim, poxa, mas Deus está restaurando quem? O inimigo de Israel. Deus está restaurando um líder de um exército que é inimigo de Israel. Não é amigo. Então, o primeiro princípio da restauração correta, da busca da restauração, princípio para a gente buscar, a gente entender que Deus está disponível a todos. Não somente a mim, não somente a um povo, não somente a Israel. Deus está disponível até mesmo ao inimigo do povo. E pastor, o senhor está falando que Deus age? Por que Deus está disponível para restaurar até que seja um comandante de um exército inimigo de Israel? Porque está escrito em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele escolheu quem amar? Ele separou um povo para amar? Ele separou um povo exclusivo? Ele separou o seu povo, mas ele também não pode amar o outro, ele também não pode curar o outro. Então, o princípio de uma restauração significa dizer que Deus ele está disponível a todos os quanto clamam, a todos quanto buscam, a todos quanto estão disponíveis para ir a Ele. E quando eu vejo esse texto, eu vejo verdadeiramente que antes da fundação do mundo, Deus já amava a todos. E aí ele se cumpre aqui. Porque Deus amou Naamã de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus é amor. E queria restaurar Naamã. Então Deus está disponível a todos que querem restauração, a todos que querem buscar ser restaurado. Agora pensa comigo que Naamã, ele era um cara que tinha uma doença, lepra. Nesse contexto aqui, dessa doença de Naamã, você vai ler lá em Levítico, capítulo 13, tinha algumas formas de lepra, que era permitido, por exemplo, o cara caminhar. Não. Era permitido, por exemplo, o cara achava que aquilo era lepra, mas observava um tempo, não era. O cara podia estar no meio do povo, podia caminhar, mas isso aqui também não se aplica muito a ele, não, porque também ele é de um exército inimigo, é de uma nação inimiga. Mas ele está colocado, nesse momento, ele está com uma lepra. Ele está leproso. Mas eu queria pensar com você que esse cara, que a Bíblia diz que Deus ama e está disponível a ele, era um cara que tinha muitas realizações. Era um cara que saía para combater, combatia e chegava muito feliz por ter conquistado. Ele saía, o seu exército era poderoso, o seu povo que estava lutando queria lutar, queria avançar, então invadia um povo, invadia o outro povo, ia conquistando terra, e ele era muito alegre, muito feliz, porque a Bíblia diz que ele, olha o que ele era, grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. O cara que é herói de guerra, ele fica triste, porque ele não vence. Ele está sempre trazendo alguma coisa, ele está sempre vencendo, ele está sempre avançando. Saía de manhã, voltava à noite com a vitória. Saía de manhã para a batalha, passava 2 semanas batalhando no campo, vencia. Mas quando chegava em casa, e quando ele olhava para ele via o quê?
a lepra. Então Naamã não era completo. Então Naamã estava sentindo falta de alguma coisa. Então Naamã olhava e falava assim, poxa, tá bom, eu batalho, eu vou lá, eu conquisto, eu saio, mas quando eu volto, eu caio em mim. Eu vejo que a lepra está aqui. Eu vejo que continua do mesmo jeito. Eu não sei se você está acompanhando, mas às vezes a gente sai, sorri para todo mundo, a gente se diverte no trabalho, a gente vai almoçar fora com os colegas do trabalho, estava ali falando com o pessoal, pô, vamos marcar o almoço, preciso comemorar aí o curso, terminamos. Mas quando chega na casa, quando chega na cama, quando chega na hora de dormir, quando chega na hora que a ficha cai, percebe-se que está faltando alguma coisa. Percebe-se que ainda tem uma lepra. A lepra, nesse contexto, fala de uma doença, mas pode falar de alguma coisa que nós sentimos falta. Pode falar de alguma situação em que nós não estamos felizes. Porque você pode conquistar tudo. Você pode sair aí fora sorrindo para todo mundo. Você pode ir aí fora, as pessoas acharem que ele está lá, o cara está feliz, mas na verdade só você sabe. Só você sabe o que dói aqui dentro. E quando ele voltava, que ele chegava, ele lembrava da sua lepra. Aquilo dali era um incômodo. E aí, a Bíblia diz que isso daqui é como se fosse, por exemplo, acompanhando, é algo que tinha uma sentença. E você imagina você de dia, você ter que se desligar dessa sentença, você ter que se desligar dessa tua condição, ir para a batalha, ir para o campo, ir lutar, mas quando você lembra dela, você sabe que aquela sentença está apontada para você, que tem alguma coisa que não está legal, que ainda está aqui. Parece uma arma apontada para a cabeça toda hora que ele parava para lembrar. Tem uma sentença. Ainda não está legal. Ainda não está bem. Quando Deus quer operar na nossa vida, quando nós queremos restauração, deixa eu só te falar uma coisa. Não é para você ser pela metade. Deus não nos fez para sermos pela metade. Tudo que Deus nos dá é para a gente viver e viver bem. Se a gente está vivendo ainda faltando alguma coisa, nós precisamos buscar restauração. Eu posso dizer para você, por exemplo, quer ver uma coisa muito simples? Algo. Deus te dá um carro para você toda hora ficar parando com ele no meio da rua? Não. Você não quer ser feliz com o carro? Deus está te dando um casamento para você ficar toda vez faltando alguma coisa? Esse é o Deus que nos dá as coisas? É o Deus que nos abençoa? Às vezes tem algumas coisas que ainda não estão, sabe, ajustado. É por isso que aí você olha assim, Senhor, vem, restaura na minha vida, Pai, e me ajuda a vender esse carro e comprar o melhor. Que esse carro seja bênção na vida de outro, que outro consiga acertar ele e eu consiga comprar o melhor. Mas no meu casamento, por exemplo, não dá para vender o casamento, não dá para vender o esposo, não dá para vender a esposa, não dá para vender o filho, não dá para vender a filha. O que você faz? Você pede a ele, Senhor, restaura, completa, porque você não vai poder trocar. Mas ele simboliza justamente alguma coisa que está faltando, sabe? O cara sai de manhã, se desliga e vai, mas quando volta, cara, tu imagina esse cara tomando banho, né? Cantando lá e daqui a pouco a pele branca, esbranquiçada, sem sangue, e aí você olha, está faltando. É por isso que a Bíblia me mostra que quando Deus faz as coisas para nós, Ele nos dá para sermos total, completo. Não quer dizer que você não vai ter problemas, claro que você vai ter problemas, claro que você vai ter que ter uma hora, você vai ter que ter dificuldade, claro que você tem dificuldade, mas Ele não te deu pela metade.
Ele não te deu uma família pela metade. Ele te deu uma família. Ele te deu algo para te abençoar. Aí a palavra do Senhor mostra que esse homem, ele tinha isso. Agora, a Bíblia diz que Deus restaura a vida dele, mas ele também vai buscar a restauração. E algumas coisas acontecem na vida de Naamã que eu queria te alertar nessa noite, porque nós talvez estejamos aqui buscando a restauração e buscando de forma errada. Como é que nós buscamos restauração de forma errada, pastor? Quando nossas teologias estão falando mais do que Deus, quando as nossas ideologias estão falando mais do que Deus, quando a nossa falta de fé está falando mais do que Deus, quando nós desistimos no meio do caminho, quando nós achamos que a nossa posição, quando nós achamos que tem que ser na hora que eu quero, quando nós achamos que tem que ser do jeito que eu quero, quando nós buscamos restauração de forma errada, fatalmente Deus não usa, Deus não abençoa, Deus não restaura. Aí eu quero destacar alguns princípios. Terceiro princípio para você nessa noite, segundo princípio é que Deus, o princípio da restauração é o princípio da provisão de Deus na nossa vida. Ninguém restaura nada se Deus assim não prover. Repare, quer restauração? Tem que esperar a provisão de Deus. É só Deus que vai prover. É aquele negócio da grande sacada do Evangelho. Esperar em Deus. Esperar de Deus. Buscar de Deus. Provisão só vem de Deus. E provisão para a restauração só vem de Deus. E aí eu destaco para você, por exemplo, o quanto Deus agiu na vida de Naamã, provendo o caminho da restauração. Podemos falar assim, Deus, muitas vezes, Deus vai restaurar de uma forma muito rápida. Mas também tem um caminho que Ele pode usar. Na vida de Naamã, por exemplo, ele pegou e deu um caminho a Naamã. Na vida daqueles 10 leprosos, por exemplo, Jesus opera rápido. Cura os 10. A Bíblia diz que um volta. Na vida do paralítico, do tanque de Betesda, o paralítico nem teve, a Bíblia não diz que o paralítico teve fé, Jesus não falou que a fé curou ele, Jesus pegou e falou assim, levanta, toma teu leito e anda. E aí Deus fez, mas tem gente que Deus vai usar, vai dar um caminho da restauração, um caminho de seguir. E é fato, porque Deus opera como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E na vida de Naamã, ele foi a provisão de Deus, a provisão na vida de Naamã, provendo um caminho. Primeiro, quando Deus provê um caminho, Ele abre as portas aonde não tem porta. Repara, quem diria que estaria ali uma menina para soltar uma palavra que fosse o começo da restauração de Naamã. Olha que coisa interessante. O exército da Síria vai, invade, toma o povo de Deus, toma Judá, leva alguns cativos. Deus já estava agindo e separando essa menina para aquele momento, para soltar uma palavra para Naamã. Ele disse para sua senhora, para a mulher de Naamã, e disse o seguinte, quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Olha a palavra que essa menina solta. Só pode ser provisão de Deus. Só pode ser Deus abrindo as portas. Só pode ser Deus abrindo os caminhos. Agora, muito interessante, irmãos. Bom e maravilhoso que é quando essa menina é usada por Deus, né? Isso aqui já é outra mensagem. Mas essa menina tinha tudo para falar o contrário. Tinha tudo para soltar palavra de maldição para Naamã. Naamã era seu algoz, Naamã era aquele que estava mantendo ela cativa, mas na verdade ela olha para ele e diz o seguinte, quem dera, olha para sua mulher e diz, quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Era Deus provendo um caminho. Quem dera.
você hoje estivesse na presença de Jesus, esperando Ele agir na tua vida. É o caminho que Deus abre, a provisão de Deus. E não só a provisão de Deus, começa nessa menina, mas tudo acontece quando Deus é o provedor. Quando Deus provê verdadeiramente o caminho da restauração. Você quer ver, por exemplo, Deus ele pega, por exemplo, Abraão, ele chama Abraão, Abraão, eu quero teu Isaac. Abraão teve que caminhar, Abraão teve que mostrar a sua fé, e Deus fala para ele assim, Abraão, não estenda a mão sobre Isaac. Abraão viu, e viu o quê? Um cordeiro. Deus proveu um cordeiro. Deus proveu um caminho. A Bíblia me mostra que Deus proveu um caminho na vida de Naamã, ao ponto de que agora ele chega para o seu senhor, para o seu rei, e diz o seguinte, olha, aquela menina que está lá, que é daquele povo, falou isso e isso para mim. Deus imediatamente toca na vida de um rei que, ao meu ver, era cruel e que queria só conquistar, queria só para ele, e Deus já até levantou para abençoar a Síria, mas também para disciplinar Israel, disciplinar Judá. Eu vejo que Deus ainda abre um caminho, ainda no meio de um povo impuro, num povo que não tem nada a ver com a fé. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, e o rapaz foi... Uma dessas montagens que crente faz, né? Tem uns crentes aí que inventam as histórias, mas é bem bacana. Ele chegou para o cara e falou assim, olha, eu trabalhei, queria meu salário. E aí a menina falou, o rapaz falou assim, vou te dar teu salário não, vai para casa, volta amanhã para trabalhar. Não sei se você já viu esse vídeo aí. Acho que está no TikTok, alguma coisa assim. Aí ele foi, no dia seguinte, voltou para trabalhar e chegou para o patrão, olha, eu quero meu salário. Não vou te dar teu salário não, vai embora. Depois eu vejo se eu dou teu salário. A irmã do patrão olhou e falou o seguinte, olha, eu quero que você vá lá na casa dele, entregue o valor que ele tem para receber. Aí pegou, deu aquela quantidade de dinheiro, chegou para ela e falou assim, agora você vai chegar lá e vai dizer para ele assim, foi o diabo que te entregou o teu dinheiro. Mas quando chegou lá, o cara tinha acabado de orar. Senhor, coloca os teus inimigos debaixo dos pés do Senhor e me abençoa. O Senhor falou para ele, até o diabo me obedece. Aí a menina chegou lá, o rapaz chegou entregando. A menina falou assim, falou para te entregar, mas você quer saber quem mandou te entregar o dinheiro? Aí ele virou e falou assim, não, porque até o diabo obedece ao Senhor. Pronto. Até o diabo. Porque Deus quando provê, Deus quando abre, até os inimigos, até as pessoas que não estão nem aí, olha, eu tenho que avançar, cara. Até as pessoas que não estão nem aí, até as pessoas que não servem ao Senhor, até as pessoas que são os mais improváveis. Deus usa esse caminho, abre esse caminho e coloca Naamã no caminho da bênção, no caminho da restauração. E aí, o princípio que eu falo para você, né? O princípio de que Deus é quem provê. Esse é o princípio da nossa restauração na nossa vida. É Deus quem provê a restauração. O quarto princípio que eu destaco para você nessa noite é o princípio que Deus não trabalha com lógica humana. O que é lógica humana? Lógica humana é a gente achar que Deus tem que fazer como a gente quer. Deus tem que fazer como acho que tem que ser feito. Lógica humana é, muitas vezes, eu impor a Deus a forma que Ele tem que agir. A palavra do Senhor diz que Naamã vai, recebe do seu senhor, do seu rei,
uma grande quantidade de prata, uma grande quantidade de ouro. Champlin fez o cálculo, mais ou menos, daria hoje, na época que Champlin calculou, mais ou menos em 1955, daria mais ou menos, na época, 80 mil dólares, só para você ter uma ideia, de que ele leva para se encontrar com Eliseu, com o profeta. Mas Deus não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha com aquilo que é humano. Porque Deus está agindo no sobrenatural. Deus, aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer, mas quando é o sobrenatural, é Ele que vai fazer. A restauração é sobrenatural, é algo da parte de Deus, então não cabe lógica humana. Porque, primeira coisa, Naamã leva o dinheiro para apresentar ao rei. Mas a palavra do Senhor mostra que ele queria que o profeta se apresentasse a ele. Rapaz, eu vou ser sincero para ti. Se sou eu, talvez se você é um pastor desse tempo, eu não, acho que não. Deus falou que vai curar? Vai, né? Então chama a televisão, chama a Globo, filma aí, ó, em nome de Jesus, está curado. Olha, fazia logo aquele alarde. Mas a lógica dele era que Naamã, ou melhor, que Eliseu se apresentasse a ele e que fosse daquela forma, que ele colocasse as mãos, orasse ao Senhor e pegasse e dissesse, está curado, ele seria curado. Até aí está tudo tranquilo. Até aí está tudo bem, que é uma forma que Deus poderia ter feito. Mas não é da forma que Ele quer fazer. Sabe quando a gente só quer daquela forma, acha que Deus só faz isso, só faz dessa forma, só age dessa forma? Irmão, a gente precisa sair da caixinha de fósforo. Deus age da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito dele, independe. Ele pegou, cuspiu na areia, fez lodo, jogou na cara, o cara ficou curado. Aí daqui a pouco ele chega para o outro, o que você quer? Você quer ser curado? Toma teu leite e anda. Para Naamã ele diz o seguinte, olha, vai lá, fala com Eliseu. Eliseu não chega nem perto dele. Não é da forma que nós agimos, não é da forma que queremos. A outra coisa muito clara é que quando Deus não trabalha com lógica humana, é que Deus fala para Eliseu, e Eliseu libera uma palavra para ele, dizendo o seguinte, vai lá se lavar 7 vezes no tanque, no Rio Jordão, melhor falando. Vai lá se lavar onde? No Rio Jordão. O que era o Rio Jordão? Um rio cheio de lama, cheio de podridão, em que você pegava, não sabia se você estava levantando você ou se você estava levantando um monte de lama. Qual era a lógica de Naamã? A lógica humana pensa logo no mais fácil, ou então pensa logo naquilo que não é para pensar. Porque, na verdade, o poder não está no Rio Jordão, irmãos. O poder não está nos 7 mergulhos. O poder está naquilo que Deus quer fazer, na hora que Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Simples assim. Poderia ser a água mais limpa. Se não fosse Deus provendo, se não fosse Deus agindo, quem levantaria curado? Aí ele diz assim, poxa, mas Abana e Farfá não seria rios mais puros, rios limpos, em que eu pudesse me lançar lá e sair curado? Lógica humana. A gente vai tudo pela lógica humana. A gente vai tudo pelo lado mais fácil, pelo lado que parece. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz para a gente é de Deus. Cuidado. Cuidado, porque muitas vezes a gente está procurando rios da Síria. Vamos lá. Lá que acontece. Eu lembro de um casal que chegou para mim e falou assim, poxa, olha, eu estava lá na Agostinho Porto, vou vir para cá não, que eu vou lá para outra igreja, porque lá eu vou buscar minha bênção. Eu falei, como é que é? Lá eu vou buscar minha bênção, lá as coisas acontecem. Eu falei, é mesmo? Então o Deus daqui é o Deus diferente de lá? Falei para ele, se você não achar Deus dentro de você, você não vai achar Deus em lugar nenhum. E se você não experimentar o milagre de Deus aqui, porque o Deus é o mesmo, não é o que acontece lá, não, mas lá eu busco minha bênção. Eu falei,
Tá bom, vai na paz, isso lá em Agostinho Pô. Até hoje Deus não fez. Porque o Deus estava lá diferente? Não, porque ele não quis fazer, porque ele tem a forma dele de fazer na hora que ele quer fazer. E as pessoas, elas estão acostumadas com a sua lógica. Ali acontece, dessa forma acontece. Naamã chega e fala assim, pô, mas não é o rio de Damasco mais puro, mais limpo, para eu me lavar e sair dali curado? A lógica humana não entra naquilo que Deus faz. E se nós formos tentar entender a lógica de Deus, a gente não consegue. A palavra do Senhor diz que ele chega nessa lógica humana e por isso que muitas vezes nós desistimos. Porque a gente olha com os olhos humanos. Eu não consigo enxergar que ali vai ter um milagre. Eu não consigo enxergar que as coisas vão acontecer ali. Não consigo. Então, o que é que eu faço? Retrocedo. A lógica humana só te serve para desviar de Deus. Só serve para te desviar do foco. Naamã tinha caminhado um grande caminho. 14 quilômetros de um lugar a outro. Vai ao seu rei, ouve uma palavra, vai ao seu rei, caminha 14 quilômetros, encontra com o rei de Israel. O rei de Israel, Jorão, vai dizer o seguinte, não sou eu que vou fazer, manda ele para Eliseu. Eliseu não recebe, manda ele lançar lá no Jordão 7 vezes, ele pega, vai pela lógica humana e daqui a pouco está desistindo. A lógica humana nos tira a visão de Deus, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. A gente acha que tem que ser da forma que nós queremos. Irmãos, Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quiser. Simples assim. O grande problema é que a lógica humana te atrapalha a continuar. É por isso que a gente ora e para, a gente ora e para, a gente lê a Bíblia e para, a gente lê a Bíblia e para. É por isso que a gente desiste de vir, por isso que a gente desiste de clamar, por isso que a gente desiste do momento de oração, por isso que a gente desiste no meio do caminho, porque a gente, na verdade, está olhando a lógica humana. Então, o que é mais fácil? Vamos embora. A Bíblia diz que ele estava olhando pela lógica humana. Se Naamã não me vem aqui, eu não vou nesse rio, esse rio é muito sujo, eu vou no outro. E aí a palavra do Senhor diz que ele está indo embora. Mas graças a Deus que tem pessoas que nos colocam para dentro do caminho de novo. Aquela menina, aquela jovem, falou para ele assim, quem dera você estivesse na frente do servo de Deus. Essas pessoas que estavam com ele, e aqui é uma coisa muito interessante, claro que ele era chefe, e estava com os seus subordinados. Mas isso aqui me ensina uma coisa muito interessante. Andar com quem nos coloca para frente, com quem nos coloca para cima. Andar com quem está do nosso lado para dizer para a gente assim, continua. Andar com alguém que está do nosso lado para dizer assim, desista, sai longe, sai fora. Porque eles estavam com seus subordinados chegaram para ele e falaram, pai, chama ele até de pai. Pai, o que é difícil? O profeta não falou nada difícil para ti, o que é tão difícil assim? Vai lá e se banha no Rio Jordão, para você ver, pai. Pessoas que estão do nosso lado, que nos coloca para frente, que nos coloca para cima, para a gente continuar orando. Sabe quando você encontra pessoas que, na verdade, elas te abençoam de uma forma, elas dizem assim, vamos lá, segura aqui na minha mão, vamos continuar, vamos caminhando. Essas pessoas que a gente tem que grudar. Pessoa que está do nosso lado, só fala mal da igreja, só fala mal de não sei quem, só fala mal de não sei quem, e tá nem aí para isso na tua vida, você tem que deixar de fora. Pessoas que são assim para a gente, que nos coloca, está difícil hoje, irmão, segura a onda aí. Segura a onda que as coisas vão acertar.
Vai lá, rapaz, Deus não está falando para você continuar. Sabe o que acontece? A gente precisa pensar, irmãos, por exemplo, por que a gente não pode chegar para um irmão que está do nosso lado e dizer assim, cara, vamos continuar orando, vamos continuar aprendendo a palavra, esperar Deus agir. Pessoas assim que a gente tem que ter do nosso lado. E a palavra do Senhor mostra que, nesse princípio de olhar para a lógica humana, Deus levanta esses homens e esses homens falam para ele, para com isso, cara. Sai dessa tua caixinha. Para com esse negócio de começa hoje para amanhã, começa hoje a orar para amanhã. Continua, persevera. A palavra do Senhor mostra que Naamã volta, retorna e vai lá se banhar no Rio Jordão. A palavra do Senhor diz que ele dá 7 mergulhos. E aí, pá, saiu sujo com a água do Jordão, mas limpo pelo poder de Deus. Curado, tirado da sua lepra. Sabe o que é isso? É porque a obediência que ele tem nesse momento, depois de ouvir uma chamada de atenção, depois de ouvir alguém que queria o seu bem, ele vai lá e cumpre aquilo que Deus queria para ele. Volto a dizer para você, o poder não estava nos 7 mergulhos de Naamã. O poder não estava no Rio Jordão. O poder estava no Deus que queria agir daquela forma. E Naamã precisava se colocar daquele jeito. Que jeito nós precisamos chegar hoje diante de Deus para sermos restaurados? Que coisa que Deus está cobrando de mim e de você para sermos restaurados? Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, tem que fazer do jeito de Deus, cara. E a palavra do Senhor diz que ele pega, mergulha e sai curado. Cito o último princípio da busca da restauração. O princípio da gratidão. Repare, diz a Bíblia que depois ele voltou ao homem de Deus. Ele, toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Primeiro reconhecimento do alto. Há um Deus em Israel. Eu não sei se você quer ser restaurado, se você precisa ser restaurado. Tenha reconhecimento daquilo que Deus já fez por você. Tenha reconhecimento quando Deus fizer por você. Não é você, é Ele agindo, é a provisão dEle agindo. Irmãos, eu me lembro da irmã. Irmãos, orem por mim, preciso do emprego. Toda segunda-feira orava pela irmã, orava. A irmã estava segunda, quarta e sexta na igreja, domingo. O dia que arrumou um emprego, irmão, a primeira coisa que ela fez, eu não tenho mais tempo não. Tem que arrumar a casa no domingo. Trabalho de segunda a sábado, mas domingo eu tenho que arrumar a casa. Voltou para quê? A gratidão é a mãe dos sentimentos, sabe? Quando você é grato a Deus por aquilo que Ele fez, Deus já nos limpou, Deus já nos transformou, já tirou a nossa lepra, tirou o nosso pecado, já morreu no nosso lugar. Precisamos voltar e ser gratos a Ele. Estamos aqui não é por obrigação, é por gratidão. Estamos aqui para louvar a Ele, porque Ele já fez por nós. Isso é um princípio da restauração na nossa vida. E o princípio da restauração de adorar ao Senhor, de reconhecer que foi Ele. E de reconhecer as pessoas também. Porque diz a Bíblia que Naamã diz o seguinte, agora eu sei que não há outro Deus a não ser em Israel. Mas ele diz a palavra do Senhor, está aqui, eu quero presentear um homem de Deus. Eu quero presentear você. A Bíblia diz que Naamã não aceita, mas ele honra aquele. Eliseu não aceita, mas ele honra a Eliseu. A Bíblia diz que depois disso, ele chega para Eliseu e fala o seguinte, está aqui, eu quero te abençoar. Eu quero ser grato a ti. As pessoas precisam ter gratidão. Nós precisamos ter gratidão. Aquele louvor, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, não esquece isso. Quem te viu passar pela prova e te ajudou, é esse que você tem que voltar lá e agradecer. Quem te viu passar pela prova e você não
e está vendo a vitória, né? Você ora por ele. Mas quem te ajudou, você volta lá e agradece. Princípio de restauração, gratidão. Às vezes as pessoas fazem uma pelas outras, passa um tempo, a pessoa está lá, está bem, mas não volta para agradecer. Não volta nem para agradecer a Deus, irmão. A Bíblia diz que Eliseu foi lá, ou melhor, Naamã foi lá, agradeceu, reconheceu o Senhor e agradeceu a Eliseu. E aí diz a Bíblia que Eliseu não recebe. Geazi vai lá, dá um jeito, recebe e leva a lepra para ele. Não tinha nada que se meter naquilo, né? Foi dar uma despertinha. Não, eu recebo aqui, eu fico no lugar dele. Faz nada. Quem fez foi Deus. Quem usou Eliseu foi Deus, aí tu vai se meter. Mas a gente precisa ser grato a Deus e aquele que faz o bem para nós. Eu fico pensando quando Eliseu voltou. Quando Naamã voltou. Estava com a sua comitiva. Obrigado por você não ter deixado de existir. Quando ele chegou na casa dele, que ele viu aquela menina, eu penso, a Bíblia não me diz nada. Obrigado porque você estava aqui no lugar certo, na hora certa, e você estava honrando o teu Deus, e você liberou uma palavra para mim. Duvido que ele não tenha feito isso. A Bíblia não me cita, mas eu entendo. Porque o coração dele é muito grato. Ele é grato a Deus, grato a Eliseu, e eu duvido que ele não foi grato àquela menina e aos seus companheiros de guerra. Duvido. Seja grato. Agradeça ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento, mas eu queria só dar uns anúncios. Domingo de manhã nós teremos a nossa EBD. Eu estou pedindo aos irmãos, os irmãos que aqui se encontram, não falte a EBD. Tem sido benção, tem sido um momento muito bacana, a gente tem aprendido muito, mas também teremos a nossa assembleia. Se você quer saber o que está se passando na tua igreja, a assembleia, né? É onde nós prestamos conta de tudo aquilo que a gente faz. E amanhã eu tenho uma reunião com a diretoria estatutária e com o conselho diaconal. Então, aqueles irmãos que fazem parte desses dois, da diretoria estatutária, que é o corpo administrativo da igreja, e do conselho diaconal, não falte amanhã, a gente vai estar aí amanhã fazendo essa reunião, tá bom? Nosso curso Casados para Sempre começa na segunda-feira, aula 0, depois lá no dia 10, a aula 1, curso Casados para Sempre, a partir dessa segunda-feira aqui. Estivemos segunda-feira orando, tá bom? E sábado, o que temos aqui? Então tá bom, então você está convidado, convidadíssimo. Começa no sábado o congresso, termina no domingo à noite, e estaremos aqui adorando o Senhor juntamente com a nossa juventude. Venha para se alegrar, venha para adorar o Senhor. Esse lugar é para você adorar o Senhor, nada mais do que isso, tá bom? Deus te abençoe, quero agradecer a você, fique na paz do Senhor, ore em silêncio, e assim estamos encerrados em nome de Jesus.